Olá galera, tudo bem? Dando início então a mais um vídeo do nosso canal aqui, se tratando ainda daquela série da parte dos livros que eu acabo lendo e trago aqui como experiência de leitor ou da onde o que poderia ser proveitoso, dando um pequeno resumo assim, e que esses livros possam colaborar então com cada um de vocês que acompanham esse canal. A última vez a gente comentou sobre uma questão de relacionamento, da importância de relacionamento saudável, entre outras coisas mais. A gente vai voltar a falar desse assunto futuramente, com outro livro que eu também já li, eu só quero dar uma repaginada nele para montar. E esse de hoje que a gente vai falar é sobre personalidade, tá? Muitas vezes a maneira como a gente se enxerga, ou como naturalmente como se vê, que a gente constrói da gente, tá? Muitas vezes a gente sabe que tem potencial para chegar em certos pontos, acredito que tem certos valores financeiros que quer alcançar na vida, sabe que outros conseguiram, sabe que existe possibilidade, mas parece que a gente se às vezes limita, tá? É como se a gente auto-sabotasse, tá? Esse assunto já é bem tratado, já em diversos autores, até existe um outro livro de como destravar seu dinheiro, ah, ah, os manuscritos do Napoleão Hill, que eu acho que são os mais difundidos, assim, e os mais bem relatados. Por isso que eu digo que eu acho que esse livro, então, eu dei uma pulada, talvez eu devesse falar de Napoleão Hill antes, mas eu acabei escolhendo trazer esse agora por uma questão contemporânea, tá? Então ele acaba sendo atual, ele consegue dar explicações bem plausíveis, tá? De como certas coisas funcionariam. Tem também um embasamento em outros artigos, observações de outros psicólogos, em outras coisas mais na construção desse livro, tá? Então, por isso que eu com essa questão atual e de deixar uma explicação, vamos dizer assim, mais científica, eu acabei trazendo ele. Tá? Depois os outros eles vão acabar vindo, Napoleão Ruim, vai vir e outras coisas mais. Até também estou lendo O Mais Esperto que o Diabo, já deixei que é outro livro recomendado. Mas vamos conversar sobre ele hoje, sobre este, no caso, que é o Liberte Sua Personalidade, tá? Do Maxwell Maltz. Esse livro, primeiramente, eu fiquei sabendo dele no canal do Lattes, e que é um livro que eu acho que ele já comenta em várias entrevistas dele, o vídeo assim, como o livro assim que deve ser de, praticamente eu acho que posso concordar sim, tá? Para quem principalmente trabalha na área e gosta de mercado financeiro, assim como eu gosto, em outros pontos também, tá? Não só nisso, como eu falei, empregos desejáveis, montantes de valor financeiro que a pessoa tem desejo de alcançar, conquistas materiais e em outras coisas mais, até a própria autoestima, tá? É um livro que eu acho bem importante, porque, primeiramente, comentando sobre o autor, tá? Ele é um cirurgião plástico, tá? E dentre muitas dessas cirurgias, ele começava a observar que nem todo mundo se sentia bonito, tá? Mesmo alcançados os resultados na cirurgia, a autoestima ainda não era por vir. Em compensação, também outras vezes vinha. E nisso ele começou a se aprofundar nos estudos e chegando ao ponto, tipo, à conclusão, que boa parte disso está na nossa construção da autoimagem, tá? Da maneira que a gente se vê. Às vezes não era só problema patológico, fisiológico, algum defeito, entre aspas, ou... Claro, se a pessoa tinha um acidente, outras coisas mais, e precisava de plástico era uma coisa, mas muitas vezes ele também relatava que as pessoas procuravam a plástico, mas o problema não era plástico, tá? E sim a maneira como ela se enxergava, porque a imagem dela estava construída de uma maneira distorcida, uniforme dentro de si. Então, com isso, e juntando outras informações, é como se o nosso cérebro
tivesse um sistema de servomecanismo, tá? É como se a gente dividisse em duas partes. E não, também, entre aspas, não deixa de ser a nossa mente, como a parte operador, e o cérebro, entre aspas, a máquina a ser operada, tá? Se eu começo a me enxergar como uma pessoa limitante, ou que não consegue ver, ou tenho distorções do meu objetivo, é como se assim o meu cérebro fosse ir em busca desse alvo, né? Os caminhos levassem a um alvo distorcido, ou seja, um alvo de fracasso. Então, nesse livro ele acaba exemplificando dessa maneira e trazendo maneiras de como rever isso e criar atitudes para melhorar a nossa maneira de construir a nossa autoimagem, tá? Então, isso é uma coisa que se correlaciona com outros livros, como estava comentando do Napoleão Hill. Então, assim, primeiramente a gente tem que ter o nosso alvo de maneira bem clara, aonde a gente quer chegar, seja, como eu disse, valor monetário, profissão, patrimônio, enfim, isso tem que estar bem claro. E ter em parte a visualização disso, ou seja, aquilo que outros livros também acabam comentando, que é enxergar isso, como se estivesse lá, como se já estivesse com aquilo, para que a partir daí o nosso cérebro, então, construa esse caminho para chegar no alvo. Porque, querendo ou não, a gente estuda, a nosso campo sensorial, de visão e outros sentidos, absorve N informações durante o dia, informações que às vezes a gente nem se dá por percepção. E isso aí seria o montante que auxiliaria o cérebro a chegar nisso aí. Tá? Então não é um fator assim só milagre ou qualquer coisa assim do nada. Não. Existe uma construção desse caminho de forma até, vamos dizer assim, física. Tá? É como se fosse um míssil teleguiado, tá? O cérebro funciona um míssil teleguiado em função do alvo. Só que se a gente errar o alvo ou a maneira, o míssil vai ir da mesma maneira onde a gente está focando, tá? Se a gente começar a criar imagens inferiores ou limitantes assim, a gente acaba indo mais em direção ao fracasso do que ao sucesso. Tá? Isso não exclui aquela questão de trabalho, estudo, especialização, entre outros mais, principalmente foco, determinação e disciplina. Tá? Eu acho que são bases muito poderosas assim, para alcançar certos pontos. Tá? Outra coisa, então, e isso é uma coisa que também pode inferir no mundo dos investimentos, tá? Com relação aos bloqueios e ao excesso de medo, tá? Que a gente tem. Às vezes que é diferente. Uma coisa, a gente tem que saber separar o medo e da cautela, tá? A gente ter cautela na hora de aplicar o dinheiro e pensar duas vezes não tem problema nenhum. Agora, estar com medo pode ser um pouquinho limitante a mais. Até eu acho que, se eu não me engano, acho que é o Stormer que fala em um dos vídeos que quando tu faz uma aplicação, para quem gosta de day trade ou mercado futuros, né, é como se tu fizesse um acordo, tá? Faz um acordo, ó, me disponho a perder tanto e me disponho a que tu me ganhe tanto e obedecer isso, tá? Então é criar pontos estratégicos, tá? Com convicção e ser de forma direta, tá? Outra coisa que eu queria comentar, que eu já comentei aqui, que a mente é como um sistema assim de busca de metas, tá? A autoimagem é uma maneira que possivelmente ela controle tudo, entre aspas, né, vamos dizer assim, porque é aquilo que a gente acaba formando de nós, tá? E isso é uma mensagem muito poderosa pro cérebro. O que a gente acaba enxergando da gente. Então, desse livro, é mais ou menos isso que eu gostaria de simplificar aqui, tá? Aqui ele acaba sendo bem mais amplo, além de ter exemplos, vivências,
como falei, outros contextos de base científica, questões psicológicas, a parte cibernética, ou psicocibernética, que é um dos exemplos que ele utiliza, né, como a utilização de cérebro eletrônico, a comparação com o nosso, né, por causa dessa questão do cérebro mecanismo, né. O cérebro obedece mais ou menos o que a gente solicita, às vezes não no tempo que a gente gostaria, mas a gente acaba chegando lá. É um livro curto, tá? Tem mais ou menos 200 páginas, mais ou menos. Porém, ele é um pouquinho denso, tá? A escrita dele se torna um pouquinho denso, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Bem exemplificado, bem claro, nada complicado. E que de uma maneira vale muito a pena, tá? Para que seja uma nova maneira de tu enxergar as coisas, tá? De não se prender a limites ou a pensamentos limitantes ou até ambientes limitantes, tá? Porque quantas vezes tu já não sonhou em ter alguma coisa, chegar a algum lugar, viajar, e acaba dizendo que isso não é pra ti, que isso não merece. Não, isso aí não pode existir, tá? Todo ser humano é capaz de chegar onde sonha. Às vezes a gente tem dificuldades maiores na vida, ou alguns percalços que a gente não conta, mas existem caminhos, tá? Podem demorar um pouco mais do que o previsto, assim, mas a gente tem que manter a calma. E isso é uma das coisas que também é relatado. Calma, foco, disciplina e persistência. Tá? Acho que de todas a mais difícil é a persistência, né? Porque a gente cai, levanta e às vezes fica difícil de manter. Mas a desistência não pode ser uma opção. Então, seja focado no teu objetivo, esteja com ele claro. Tem alguns livros que dizem para você repetir pelo menos uma ou duas vezes ao dia, num ambiente isolado, claro, o que tu quer, nem o que eu gostaria, o que tu quer, tá? Aonde tu quer chegar. E o resto das coisas vão se construindo, tá? Em trabalho, estudos e em outras coisas mais. Então é isso, galera. Esse é o nosso livro de hoje. Eu vou deixar o link daquele site da Amazon, porque tem aquelas questão do e dá uma porcentagem para cada um que adquire o livro lá, aquelas coisas de afiliado, assim. E aí, se quem quiser comprar por lá, para dar uma colaboração, assim, o like, como todo mundo pede, para o canal se estender, afinal, a gente faz isso e realmente não é possível alguém pensar que não quero que o meu canal monetize. Claro que todo mundo quer que seu canal monetize. Então a gente agradece a audiência, a atenção e até o próximo, tá? Já tem mais ou menos, o próximo já tá meio mais engatilhado ali, a gente vai voltar então a falar de questão de relacionamento para as pessoas começarem a identificar também melhor um relacionamento sadio de um não sadio, tá? Porque assim, estar em harmonia com isso também colabora com os nossos objetivos de vida, tá? A gente não pode também deixar os outros limitarem a gente até onde simplesmente dizer, não pode, não. Todo o desejo ou conquista, vontade de chegar, que seja benéfico a gente, que seja construtivo, a gente não deve dar brecha para que a desistência ou o medo persista, tá? Então é isso, galera. Até a próxima.